This Tuesday, everything is on the line. The whole world and our nation is going to be waiting and waiting and waiting to hear who won. So you're going to be watching on November 3rd. 3 de novembro de 2020, uma terça-feira em que tudo está em jogo, nas palavras do ex-presidente americano Barack Obama. Os Estados Unidos e o mundo querem saber quem vai vencer as eleições deste ano. As pesquisas dão vantagem de 8 pontos percentuais ao democrata Joe Biden sobre o republicano Donald Trump. Mas o que conta por lá é o colégio eleitoral, que sempre pode surpreender. Até parece, para quem vê assim, que a fatura está liquidada. Só que em muitos estados, todas essas projeções são baseadas em favoritismo, só que dentro da margem de erro das pesquisas. Agora foi exatamente superando Hillary Clinton dentro da margem de erro das pesquisas que Donald Trump, para surpresa de muita gente, se elegeu presidente, ganhando por pouco em alguns estados-chave. Na reta final da campanha presidencial, os candidatos estiveram em estados onde a preferência do eleitorado ainda está indefinida. No domingo, na Pensilvânia, Biden disse que nesta terça-feira o povo americano tem a chance de pôr fim a um governo que dividiu a nação e falhou em protegê-la. In 2 days, we put an end to a presidency that has divided this nation. In 2 days, we put an end to a presidency that has failed to protect this nation. Já Trump, na Flórida, demonstrou estar confiante de que vai ganhar mais 4 anos na Casa Branca. 2 days from now, we're going to win my home state of Florida. And we are going to win 4 more years in the White House. Quase 95 milhões de eleitores votaram antecipadamente até a véspera da eleição. Mas o desafio das duas campanhas é garantir que o restante do eleitorado vá às urnas. Quais são os estados que devem decidir a eleição americana e o perfil dos eleitores que podem definir o resultado? As campanhas de fato vão conseguir mobilizar o eleitorado em plena segunda onda da pandemia de coronavírus? E o que marcou as campanhas republicana e democrata neste ano? Esses são os temas do Ao Ponto desta terça-feira. Eu sou Carolina Mourão, hoje sem o Roberto Maltic, e neste episódio converso com a correspondente do Globo nos Estados Unidos, Paola Diorti. Fique com a gente. Paola Diorti, estamos nos falando na segunda-feira, fim da tarde. Essa terça-feira é o dia decisivo na eleição americana, né? Quais são os estados que devem ser realmente decisivos? O que a gente tem que ficar de olho nessa apuração dos votos? Oi, Carol. Olha, são alguns estados que a gente vai precisar ficar de olho nessa semana, né? A gente sabe que Flórida e Pensilvânia são 2 dos mais importantes, mas alguns outros estados também podem ter uma importância aí significativa nesse ano. Eles são Michigan, Wisconsin, Arizona e Carolina do Norte. Todos esses estados que eu mencionei para você agora, esses 6 são estados que o presidente Trump ganhou em 2016, mas que agora tem mostrado aí, em média, na maior parte deles, vice-presidente Biden na frente. Então, são estados que estão mais competitivos e, como a gente sabe aqui nos Estados Unidos, com essa dinâmica de colégio eleitoral, a gente fica de olho em alguns lugares muito específicos e são esses aí que a gente está acompanhando mais de perto. A tendência, segundo as pesquisas, é que Joe Biden confirme essa liderança, né? Ele está liderando tanto nas pesquisas absolutas ali de intenções de voto, quanto nas projeções aí por estado. Mas isso não é muito certo, né? Na disputa contra a Hillary Clinton, por exemplo, o Trump acabou levando a melhor, né? Olha, é muito comum as pessoas falarem sobre como as pesquisas erraram em 2016. E, de fato, houve alguns erros que foram significativos nas pesquisas, sobretudo no cinturão da ferrugem. Michigan, Wisconsin e Pensilvânia fazem parte do chamado cinturão da ferrugem, porque foram o berço da indústria americana. Mas nos últimos 50 anos, cidades inteiras entraram em decadência. E por conta do declínio de setores como mineração, aço e a indústria automotiva, há uma mudança também no perfil desse eleitorado. São estados aí como Pensilvânia, Michigan, Wisconsin, em que os pesquisadores não conseguiram capturar a empolgação de um determinado perfil de eleitor como o presidente Trump. São esses eleitores que são homens brancos sem educação superior, que eles foram votar muito mais em peso no presidente Trump do que eles costumavam votar antes. Então, realmente,
pesquisadores não consideraram que essas pessoas iriam comparecer às urnas com tanto peso e acabaram dando um resultado que era mais favorável em alguns poucos pontos para a candidata Hillary Clinton na época, e ao final o presidente Trump acabou ganhando as eleições. Então esse erro costuma estar concentrado nesses estados. Houve também um erro na Flórida, que é um estado importante, mas na Flórida esse erro já foi bem menor. As pesquisas hoje em dia, claro, a gente tem acompanhado aí que no plano nacional elas têm apontado uma liderança do vice-presidente Joe Biden, do candidato democrata Joe Biden, mas a gente sabe que não é essa liderança nacional que conta. Então os analistas concordam que o mais provável é que Biden consiga ter a vitória no voto popular, isso seria o mais provável, mas tem uma dúvida um pouco maior aí sobre os estados, porque essa vantagem maior, que às vezes chega até, dependendo da pesquisa que você for acompanhar, chega perto dos 2 dígitos, perto dos 10 pontos nesse voto nacional, quando a gente vai para estados específicos, essa vantagem ela encolhe. Então, por exemplo, na Pensilvânia, que é um estado muito importante, as pesquisas variaram um pouco mais, e um site importante aí que faz um agregado das pesquisas e depois projeta uma média, que é o Real Clear Politics, está dando uma vantagem para o Biden de 2,9 na Pensilvânia. Quer dizer, é um número pequeno que pode ainda estar dentro da margem, que é melhor a gente esperar os resultados, né, para ter uma certeza do que vai acontecer. Na Flórida também. Na Flórida, esse mesmo agregador de pesquisas que faz essa média está dando 1,4 de vantagem para o Biden. Há mais de 2 décadas, quem vence na Flórida leva a Casa Branca. Em 2016, Donald Trump derrotou Hillary Clinton no estado por uma diferença de apenas 1 ponto percentual. Então, realmente, são 2 estados que têm uma presença grande no colégio eleitoral, que já decidiram eleições anteriores e que estão mostrando uma vantagem menor para o candidato democrata. Então, é melhor a gente esperar esses resultados. A Flórida, por exemplo, tem um percentual grande de eleitores latinos, né? Qual deve ser o papel dos latinos esse ano na eleição? O Trump tem uma rejeição alta nesse eleitorado, mas não exatamente na Flórida, né? Os latinos da Flórida, eles têm um perfil muito específico. Em geral, os latinos nos Estados Unidos são imigrantes ou descendentes de imigrantes do México e da América Central. Na Flórida, eles têm um perfil bem específico. Muitos são descendentes de cubanos e tem também alguns descendentes e imigrantes de primeira geração de venezuelanos e colombianos. Esse perfil, ele tende a apoiar mais o presidente Donald Trump. Os cubanos, eles são historicamente ligados ao Partido Republicano, eles entendem que o Partido Democrata é um partido mais à esquerda, e como eles deixaram Cuba, como eles deixaram o regime do Fidel Castro para trás, eles entendem que eles têm que se alinhar, que é mais favorável para eles se alinhar a um partido que seja mais à direita. Nas eleições de 2016, o que é interessante é que esses cubanos, eles não foram com força para o Trump, porque o Trump tinha passado as primárias republicanas criticando muito o Marco Rubio, que é um senador de origem cubana da Flórida e que é muito querido lá na comunidade, e eles não gostaram dessa briga entre os dois. Donald is not going to make America great, he's going to make America orange. Só que depois que o Trump ganhou, o Marco Rubio acabou fazendo as pazes com o presidente, virou um aliado dele, virou até um conselheiro dele para temas aí de América Latina, de Venezuela. Então, depois desse momento, depois que o Rubio até fez as pazes com o presidente Trump, a comunidade cubana entendeu que podia também apoiar o presidente, e hoje eles realmente estão indo com força a favor do presidente Trump. Mas só para lembrar que mesmo na Flórida, onde tem essa dinâmica diferente, os latinos, ainda a maioria deles apoia nas pesquisas o candidato democrata Biden, só que o Biden tem uma vantagem de 58% lá, é uma vantagem menor do que no resto do país. Agora, Paola, tem outros tipos de eleitor que foram muito decisivos na eleição do presidente Barack Obama, que é a população afrodescendente e também os jovens. Nessa eleição desse ano, é sempre aquele desafio, né, de saber se essas pessoas vão de fato sair de casa para votar. No caso da Hillary Clinton, a mobilização não foi tão grande. Qual é a expectativa para essa eleição? Com certeza, um dos grandes fatores para Hillary Clinton não ter vencido em 2016 foi que o comparecimento nas urnas da população negra foi bem menor do que na eleição e na reeleição do ex-presidente Barack Obama. Então esse realmente foi um dos fatores que pesou. Os brancos são 66,7%, os latinos 13,3%, os negros 12,5% e os asiáticos 4,7%. E os jovens, eles às vezes se mobilizam nas primárias e os candidatos estão sempre tentando alcançar esse público, né? Até o candidato democrata nas primárias, Bernie Sanders, falava muito sobre isso, sobre como ele ia levar o jovem para votar,
sobre como ele era o candidato que podia mobilizar o jovem, mas no fim, na verdade, o jovem não foi votar por ele nas primárias. Então, esse voto do jovem é sempre uma dúvida, parece que realmente tem mais dificuldade. As pesquisas apontaram alguma tendência para que o comparecimento da população afro-americana, como você falou, pudesse ser maior nesse ano, eles estariam mais empolgados, mas por enquanto já apareceram algumas pesquisas que mostraram que o comparecimento tanto dos latinos quanto da população afro-americana ainda não está tão significativo nesse ano. Então a gente ainda tem que esperar para ver. Mais de 90 milhões de eleitores já votaram antecipadamente, né? Por correio ou outras formas aí de votação antecipada. Isso quer dizer que a mobilização para a votação realmente vai ser expressiva ou não necessariamente? Muitos estados importantes, como importantes em número de eleitores e em peso no colégio eleitoral, como o Texas, por exemplo, e até a Flórida. O Texas já ultrapassou o número de votos de 2016. A Flórida está chegando perto, deve ultrapassar aí entre hoje ou amanhã. Então, realmente o número que a gente tem acompanhado nesses estados mostra que o comparecimento às urnas vai realmente ser maior nesse ano, deve ser maior nesse ano do que foi há 4 anos. Essa é a tendência. Agora, é um pouco difícil de afirmar isso com certeza, porque com a pandemia do coronavírus, muitas pessoas optaram por votar pelo correio porque era uma opção mais segura. Então, a gente ainda não sabe exatamente quantas pessoas vão votar presencialmente no dia. O que a gente sabe é que, em geral, quem escolhe votar pelo correio adiantado são apoiadores do Partido Democrata. Isso não é uma regra, não é um número como 90%, mas é um número aí em torno de 60%. Então, 60% mais ou menos das pessoas que votaram antes, que votaram por correio, são mais apoiadores do Partido Democrata e no dia tendem a ser um pouco mais de apoiadores do Partido Republicano. Se a gente pensar no número de eleitores de cada partido que requisitou cédulas por correio, dá para ter uma ideia do que está por trás desses comentários dos candidatos. Foram quase 25 milhões de pedidos de eleitores democratas, contra cerca de 15 milhões de republicanos. Com tanto voto pelo correio, a apuração pode demorar, Paula? Qual é a expectativa? Pois é, tem muita diferença de regras, né, Carol? Porque dependendo do estado, o estado só vai começar a contar os votos depois que o dia oficial das eleições passar. Outros estados já começaram a contar os votos. Alguns estados permitem que os votos cheguem e sejam contabilizados mesmo depois do dia das eleições, desde que eles tenham sido colocados no correio antes. Outros não, outros querem que as cédulas já tenham chegado antes do dia das eleições. Então, são muitas variações com relação a esse voto por correio, e é isso que torna essa apuração tão incerta, é isso que faz com que a gente não saiba com certeza se a gente vai poder dizer algum tipo de resultado na noite da terça, eu digo porque a gente está gravando na segunda-feira, enquanto eu ainda estou em Washington. Amanhã, na terça, eu já vou estar na Pensilvânia. A gente não sabe ainda se vai sair na noite ou se vai demorar alguns dias, ou quem sabe um pouco mais. Você percorreu vários estados americanos nesses últimos 2 meses, né, Paula? O que você pode dizer assim do clima? As pessoas de fato estão mobilizadas? Porque o que os políticos dizem é que é a eleição mais importante de todos os tempos, o mundo inteiro é mobilizado, né, querendo saber quem é que vai ganhar. Mas aí, internamente, o clima é esse também? As pessoas estão muito mobilizadas, Carol. Eu vou te dizer o seguinte, eu acabei de passar numa loja para buscar um carro que eu vou usar para viajar para Pensilvânia, e eu estava esperando na fila e entrou uma pessoa para alugar um carro, e a primeira coisa que ela falou foi: vocês já votaram hoje? As pessoas estão muito mobilizadas, as pessoas estão animadas. Quando a gente olha para o eleitor, por exemplo, eu fui em vários tipos de eventos, né? Eu fui em alguns comícios, mas eu fui falar com pessoas que estavam só passeando na rua, indo no mercado. Quando a gente vai no comício, é normal a gente encontrar um eleitor que vai estar super animado, empolgado com o seu candidato. Mas o que eu tenho reparado também é que quando você vai falar com pessoas que estão tocando a vida delas normalmente, isso também acontece. Quando a pessoa está menos animada, menos empolgada para votar, às vezes o que ela está é um pouco nervosa. Então não é tão incomum você falar com alguém e você pergunta sobre a eleição e ela fala assim: nossa, eu só quero que isso acabe logo, eu não aguento mais. Então é uma coisa que está fazendo parte da vida das pessoas de uma maneira muito
tensa mesmo. Realmente você repara essa ansiedade na população. Mas dos dois lados, você vê tanto eleitores do Trump quanto do Biden, assim, nessa ansiedade, nessa mobilização para fazer com que os outros votem e tal? Sim, com certeza. Os eleitores do presidente Trump, você vê, por exemplo, eles estão mobilizados ao ponto de quando tem um comício do candidato democrata, do Biden, eles vão até do lado de fora protestar, tem essa mobilização intensa deles. Quando você conversa com eles, eles demonstram muita animação. É mais comum você ver nas casas dos eleitores do presidente Trump aquilo que eles chamam de placas de jardim, né, com o nome deles. Você vê mais dessas placas a favor do presidente Trump. E o que os trabalhadores e os voluntários do Partido Democrata dizem é porque os eleitores do presidente Trump são mais vocais, eles gostam de expressar mais. Mas, na verdade, eu tenho reparado até recentemente, dependendo do lugar, você até tem visto um pouco mais de placas do Biden também, e realmente as pessoas estão muito animadas. É bom a gente lembrar aquilo, né, Carol? A gente sabe que a animação com o Biden não teve tanto a ver com ele, não teve tanto a ver com a figura dele, teve mais a ver com uma rejeição do Trump mesmo. O que você diria que marcou cada uma das campanhas? Foram campanhas muito diferentes, a começar pelo tipo de evento, né? O Trump fazendo comícios como se não houvesse coronavírus, né? Todo mundo sem máscara, aquele comício mais tradicional, e o Biden fazendo aqueles comícios em drive-thru, né? As pessoas de carro e tal. Mas o que mais diferenciou as duas campanhas nesse ano? Eu acho que o que marcou realmente a diferença no estilo das duas campanhas foi que o presidente Trump resolveu continuar com o modelo dele de campanha que ele tinha 4 anos atrás, que era muitos comícios, muita agitação, muita aglomeração mesmo, e que isso dá uma força para ele, porque ele realmente é uma presença, ele é uma figura, né, de muito destaque. Quando você vai num comício do presidente Trump, você realmente percebe que ele tem uma presença de palco muito forte. Well, I just want to say hello, Pennsylvania, and hello, Montoursville. How are you? We love this state. Eles montam o comício realmente como um show. É uma coisa que é um evento que tem uma atração em si, só pelo comício, né? E já a do vice-presidente Biden, do candidato democrata, eles não apenas não montam para ser algo como um entretenimento em si, digamos assim, como são só pessoas convidadas que vão, então nem é aberto ao público, o público que acaba aparecendo ali do lado de fora é barrado, porque só podem entrar as pessoas de carro que foram convidadas por eles. Claro, o objetivo deles é evitar a aglomeração, mas isso faz com que realmente você tenha um estilo de campanha que é muito, muito diferente e que, ao mesmo tempo que muitos eleitores defendem, claro, porque a gente está no meio de uma pandemia e é uma maneira mais segura de fazer campanha, também eventualmente gera um pouco de frustração, né? Eu falei com uma eleitora lá em Orlando que ela estava do lado de fora de um comício do ex-presidente Barack Obama, que estava defendendo a candidatura do Biden, e ela me falou assim, eu tô muito chateada que eu fiquei aqui do lado de fora, porque eu teria até pagado para estar lá dentro, eu queria tanto estar lá dentro, e eles nem avisaram onde que ia ser, eu tive que descobrir sozinha. Então, realmente, assim, é um tipo de campanha muito diferente. A tendência é que, qualquer que seja o resultado, haja questionamento na justiça, Paola? Tá uma reta final aí tensa, né? Os ânimos estão acirrados. Uma carreata de apoiadores de Donald Trump cercou um ônibus da campanha do democrata Joe Biden e tentou empurrar o veículo para fora de uma pista numa estrada no Texas. O presidente Donald Trump já disse que ele acha que o resultado tem que sair na noite da terça-feira. Isso a gente sabe que não tem como garantir. Na verdade, o resultado oficial ele não costuma sair na noite da terça-feira. O que sai de noite são algumas projeções de veículos de mídia que costumam fazer um cálculo ali para tentar entender para onde que estão caminhando cada um dos estados, né? Então a gente já vê por essa declaração de que, por exemplo, se em algum estado o resultado parecer favorável ao presidente Trump e depois, com a contagem dos votos pelo correio, com a chegada da contagem dos votos pelo correio, esse resultado for se alterando, é possível que tenha contestação na justiça. Então tem essa tensão aí sobre o que vai acontecer
no âmbito dos processos mesmo judiciários, né? Quem ganhar certamente vai governar um país muito dividido, né, Paula? Essa polarização não parece que vai acabar, né? Olha, Carol, eu falei com o Francis Fukuyama, é uma entrevista que está no jornal de hoje, no jornal O Globo de hoje, e eu perguntei justamente isso para ele. Eu falei, olha, essa polarização, ela é geralmente muito relacionada à figura do presidente Trump. Você acha que essa polarização iria acabar ou acalmar caso o candidato democrata ganhasse? O que ele me falou foi que não, que ele acha que vai demorar vários ciclos eleitorais até que essa polarização seja superada aqui nos Estados Unidos. Pois é, se Trump perder, como indicam aí as pesquisas, qual será o futuro dele, né? Porque ele não é um político tradicional, ele é um empresário que depois virou uma figura pop aí da mídia, acabou catapultado a presidente numa eleição surpreendente, mas ele não é exatamente um político raiz, né? Alguém que tem a vida partidária ali no Partido Republicano. O que os analistas dizem sobre isso? Ele teria força ainda política dentro do partido, ou poderia até criar uma cisão? O que pode acontecer? Essa é a grande discussão, né? Os rivais, na verdade, os rivais mais ferrenhos aí do presidente, na verdade, torcem para que ele sofra até algum processo na justiça, de repente relacionado até aquela questão do relatório Miller, com relação ao processo que ele sofreu aí de impeachment, algumas investigações. A absolvição no Senado foi o fim esperado de um processo que começou em setembro na Câmara dos Deputados. Lá, o presidente americano sofreu impeachment, acusado de abuso de poder por ter pressionado o presidente da Ucrânia a investigar o filho de um adversário político de Trump. Então, a pergunta que fica é, caso o presidente Trump não consiga vencer as eleições hoje, o que o Partido Republicano vai fazer? O Partido Republicano vai continuar nessa mesma linha relacionada ao presidente Trump, que é uma linha mais ideológica, é uma linha que não está muito relacionada àquele Partido Republicano do ex-presidente Ronald Reagan, do ex-presidente George Bush, que é um republicanismo mais relacionado ao livre mercado, um republicanismo mais relacionado a um conservadorismo mais tradicional. Se o Partido Republicano iria querer se voltar de volta para essas raízes, ou se iria querer continuar no caminho do trumpismo, mas de repente com algum outro candidato, tem aí alguns já que aparecem como possibilidades, tem o apresentador da Fox News, Tucker Carlson, que às vezes as pessoas citam que poderia ser um caminho para o futuro do Partido Republicano, tem a Nikki Haley, que foi embaixadora do Trump na ONU também, que seria uma possibilidade, ou se o partido vai querer olhar para uma terceira opção, porque não reeleger um candidato realmente é uma situação fora do comum que poderia levar aí, né, a um processo de terapia, quem sabe, do Partido Republicano para repensar as prioridades. E do lado democrata, se for derrotado, também tem uma crise ali de renovação no Partido Democrata, né, Paola? A Hillary, que era o grande nome, não conseguiu se eleger. Agora o Biden também já está com quase 80 anos. O Bernie Sanders sempre está ali correndo por fora, mas nunca conseguiu ser, de fato, o candidato democrata e também já tem uma certa idade. Quem poderia ser esse nome, né, para fazer frente ao trumpismo? Se o Partido Democrata não conseguir vencer as eleições nesse ano, com certeza vai sofrer uma pressão muito grande da ala mais progressista do partido para que mude o perfil dos candidatos, porque esse era justamente o argumento nesse ano dos apoiadores do senador Bernie Sanders. Eles falaram, olha, a gente já escolheu um candidato normal em 2016, deu errado, será que a gente não pode ir por esse outro caminho, colocar aqui o Bernie Sanders, que é um candidato diferente, que é um candidato que mexe mais com a imaginação das pessoas, e que isso realmente é fato quando você vai falar. Até hoje, quando eu vou conversar com alguns eleitores, principalmente no Michigan, que é um estado que o Bernie Sanders tinha aí uma boa base de apoio, as pessoas falam assim, olha, eu vou votar no Biden, mas eu queria mesmo era o Bernie Sanders. Isso é muito comum. Principalmente entre os mais jovens, claro, mas não só entre eles. Eu, na verdade, falei com um eleitor do Michigan que ele queria que o Bernie Sanders tivesse sido candidato nesse ano. Ele não votou no Trump em 2016, votou na Hillary e nesse ano vai votar no Trump. Mas a razão dele era, eu preferia o Bernie Sanders, ele tem mais a ver aqui com as minhas demandas, com o meu sindicato, gente, ele faz parte do sindicato. É um voto que não faz quase sentido, é difícil de entender, né? Porque preferiu o Bernie Sanders, aí já que não tem, vai votar no Trump, que é o extremo oposto. São dois candidatos que apelam para o trabalhismo do cinturão da ferrugem de uma maneira até um pouco similar. O Bernie Sanders é um pouco mais ligado ao trabalhismo daquela maneira que a gente entende, né? Tradicionalmente, né, dos partidos de esquerda, e o Trump, claro, tentando apelar para esse público
de uma maneira que foi como ele venceu em 2016, dizendo que vai trazer de volta os empregos. São duas visões diferentes de soluções para os problemas dessa região. Paola Diorti, muito obrigada pela participação aqui no Ao Ponto. Boa viagem para você, bom trabalho. Obrigada, Carol, para você também. Boa semana. E a gente vai estar acompanhando aí tudo em tempo real no Jornal o Globo e também, se vocês quiserem me seguir no Twitter, @PaolaDiorti, também vou estar atualizando sobre as últimas informações das eleições. Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. Lembrando que todo o conteúdo de serviço de combate ao novo coronavírus está aberto, não é necessário ser assinante. A edição deste episódio foi do Nicolas Witzel. Até mais!